Você escreveu um livro sobre o Silvio, Escrevi. que é um livro com título, inclusive, que ele é, de certo ponto, depreciativo pro cara, né? Tipo, topa tudo por dinheiro. E aí, puta, eu achei engraçado pra caramba quando você foi lá e ele até debochou do título do negócio e tal. Aquele jeitão dele e tal. Ficou folheando o bagulho Não, assim. então. Stisser ou Sticer, aquela coisa dele e tal. E cara, dado momento assim, eu não li o livro, mas eu já vi até você falando sobre alguns pedaços dele, e você fala muito sobre a relação do Silvio com os políticos brasileiros, seja eles independentemente da vertente. Ele teve associação com caras da ditadura e democratas e tudo mais, sempre se deu muito bem com todo mundo. O próprio SBT sempre foi um canal pró-governo, aquela coisa toda, tem muito a ver com a figura do... Aí a pergunta é a seguinte: num momento que a gente cada vez cobra mais, que, por exemplo, até jogadores de futebol, com razão, se manifestem, falem sobre o que pensam politicamente, etc e tal, por que passa tão batido um cara que não tem a menor ideologia política a não ser o próprio bolso, como é o Silvio Santos? Ó, começar só falando do título do livro, né? Topa Tudo por Dinheiro, evidentemente, era um quadro, sim, né? Sim, claro. E como eu quis fazer o livro não é uma biografia, né? É um perfilzão do Silvio, com muita análise minha sobre algumas questões que me chamavam a atenção nele, né? Na figura dele como empresário, como tentativa de fazer carreira política e como um cara que construiu a própria biografia, a própria imagem, né? Então essas coisas que realmente me interessaram, eu tentei dissecar um pouco no livro. A reação dele, eu acho, ao livro, mostra muito da sabedoria dele, né? Porque, evidentemente, assim, é um livro que é crítico em relação a ele, bastante crítico, mas lembrando algo que você falou de mim no início do livro, acho que ele é muito honesto, sabe? Eu não tenho nenhuma crítica abaixo da cintura, sabe? Eu faço críticas, eu acho muito em cima de fatos, bem objetivas, com educação, né? E eu acho que o Silvio sacou isso. Assim, o livro não explora fofoca da vida privada dele. Falo da vida dele, das questões que ele tornou públicas, questiono episódios, atitudes que ele tomou publicamente, mas não fui atrás de histórias que não são públicas. Então, esse conjunto todo, eu acho que fez o Silvio respeitar o livro. Isso explica um pouco essa reação dele. Quer dizer, ele sabe que é um livro, entendeu que era um livro que era crítico em relação a ele, mas achou que é um livro justo. Né? Tanto que ele inseriu spot publicitário do SBT promovendo o livro, cara. Depois que o livro saiu. Cara, assim. isso é muito... Mostra que o cara é um cara autocrítico, né? Eu acho que não. Eu acho que é um cara que fala assim, pô... Tá falando leiam, de mim? falam de mim. Falem bem ou mal, mas falem de mim. Porque eu acho que se ele falasse mal do livro, ia despertar muito mais interesse pelo livro, entendeu? Entendi. Então, eu acho que ele meio neutralizou ali, tratou aquilo como uma coisa ok e tal. E você não entrevistou ele, né? Ele não quis falar. Como que é fazer um livro sem entrevistar então o por isso que eu digo, não é uma biografia, né? É um perfil biográfico, então tem muita gente que fala sobre ele, né? Que falou para mim, muita gente que já falou sobre ele em outras situações, que eu meio fui costurando e montando esse perfil. Mas respondendo finalmente, a última questão que você fez, que é a questão que você fez de verdade... o Silvio sempre entendeu, e ele fala isso, né, que ele é um concessionário, que a televisão é uma concessão do governo. Isso justifica para ele, e ele usou já expressões horríveis, ele já falou, eu sou um office boy de luxo do governo, o governo é meu patrão. Ele sempre tratou a televisão dele como, e de fato, é uma concessão. Mas isso não impediria ele de se posicionar, crítico, claro. ser crítico em relação a um monte de coisas, né? Mas não, ele nunca realmente teve esse perfil, não tinha esse temperamento e adotou realmente uma posição que eu enxergo como de bajulação, meio de passar pano para todos os governos, né?
desde assim da governo Geisel, que foi onde ele ganhou a primeira concessão, governo Figueiredo, e aí depois, né, já na democracia, governo Sarney, Collor, governo Fernando Henrique, governo Lula, e governo Dilma, e governo Bolsonaro. Eu achei que no governo Bolsonaro ele pareceu mais empolgado, mais bajulador do que na média dos outros anos. Eu achei que ali ele, então, mostrou a faceta ele mostrou que dele, realmente gostava, sabe? Né, eu lembro muito do Teleton de 2018, quando o Collor já estava eleito, ainda não era presidente, né? Acho que ele toma posse em janeiro de 2019, né? O Bolsonaro. Collor, Bolsonaro, toma posse em janeiro de 2019, mas ele aparece no Teleton, né? Acho que foi ele apareceu online, ao vivo, né? Ele não estava no auditório, mas falou com o Silvio. E aí o Silvio estava assim, se Deus quiser, ele felicita que o Bolsonaro tenha escolhido o Sérgio Moro como ministro da Justiça, tinha acabado de acontecer, foi um dias antes e tal. E ele fala assim, se Deus quiser, vão ser 8 anos de Bolsonaro e 8 anos de Sérgio Moro. Quer dizer que o Sérgio Moro ia ser o presidente depois do Bolsonaro. Ali ele já deu eu acho, uma bandeira assim, de que ele realmente estava empolgado com o governo. Assim. É um comentário político dele raro. E assim, com uma empolgação incomum dele, que eu não vi ele fazer isso em relação a nenhum outro governo. Né? Então eu acho que ali já deu uma senha do que seria. E, de certa forma, a gente se refletiu durante o governo Bolsonaro, uma cobertura que o SBT deu, que era muito, de um modo geral, simpática ao governo. Talvez tenha sido o governo que o Silvio mais se identificou nos costumes, né? Exatamente. Tipo, esse cara faz o que eu penso. Talvez. Assim. Bizarro, cara. E o que você pensa? Você falou assim, puta, acho que ele não olhou com o olhar, não olhou com o olhar, é ótimo, mas não observou ali que teve críticas abaixo da cintura, etc e tal, não fui nos meandros da fofoca. Isso. E hoje em dia a gente tá vendo aí no jornalismo essa editoria praticamente se ganhar muito, principalmente na internet, ganhar muito interesse. Existem, hoje eu acho que as principais páginas de internet, de Instagram, de Twitter, são de fofoca. Tipo, Choquei é uma página gigantesca. Imagina quantas pessoas devem trabalhar naquilo. É uma redação, pô. Uma redação, um negócio gigantesco. Sim. E tal. Como que você enxerga, nunca tendo ido por esse lado, a ascensão desse tipo de trabalho? Cara, o Léo Dias, essas coisas. Então, eu realmente não sou leitor disso, não curto, mas entendo o fascínio que isso exerce sobre as pessoas, né, cara? Fofoca é um combustível, né, para conversas, né? Alimenta a curiosidade, as pessoas gostam disso, acho que gostam de comentar, né, se identificar ou criticar as histórias que elas ouvem. É mais um caso de, eu acho também, muito natureza humana, assim, sabe? A pessoa tem paixão por fofoca, né? E é isso dá muita audiência, né, cara? Esse tipo de noticiário dá muita audiência. Acaba, eu acho que isso ganha um espaço maior do que... O que mereceria não é... Quem sou eu para dizer o que merece ou não, mas ocupa um espaço que é maior do que assuntos que eu julgaria mais relevantes, né? Mas porque dá muita audiência e vicia, né? Vicia quem publica também. O cara quer... Né, os publishers, né, os donos dos sites, os donos dos portais, precisam de audiência. E quando eles veem que esse negócio realmente está bombando, aí... Não, é uma coisa que vai se retroalimentando.